Fala, galera do nono ano, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Sociologia neste bimestre, neste terceiro bimestre. Queridos, hoje a gente vai continuar falando ali no nosso capítulo 3, estamos falando sobre ética profissional. Já vimos na primeira aula a diferença entre as leis trabalhistas e os códigos de ética profissional, né? Vimos que uma não é necessariamente a mesma coisa que a outra, tá? E falamos um pouquinho ali sobre a necessidade de ter, comportamentos éticos durante o exercício de uma função, durante o exercício de uma função profissional, do trabalho. Hoje a gente vai conversar sobre a necessidade da ética. Então, o texto que você vai usar é o texto que está lá na página 36. Hoje a gente vai abordar um pouquinho uma questão mais voltada para a ética em si, E por que a ética se faz tão necessária? Não sempre se fez necessária, mas nos dias de hoje tem sido cada vez mais e tem sido cobrado isso, dos mais diversos tipos de exercício de profissão, Tanto de uma pessoa olhar o pedreiro, o mestre de obras, até o político, Normalmente a gente cobra bastante do político, mas a gente também tem que cobrar, posturas éticas não só dos políticos, mas de todas as pessoas. Então você vai abrir lá na página 36, é o texto que está lá. E ele tem o mesmo título da aula, tá? A necessidade da ética. Muito bem, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que existem conflitos em uma democracia, meus queridos. Não é porque um país é democrático, que todas as pessoas concordam. Não. Em uma democracia, você tem ali várias vertentes, várias opiniões, e todas elas são ouvidas e respeitadas. Mesmo que você tenha ali, uma coisa, assim, uma opinião que se prevaleça, ou então, normalmente, um conjunto de opiniões, Você sempre tem que respeitar aquelas que são diferentes. Viver numa democracia não é viver todo mundo concordando 100% com tudo. Muito pelo contrário. As pessoas, elas têm diversos conflitos entre si, sim, Então, os diversos conflitos entre as categorias, de indivíduos, aqui os grupos sociais, aqui a gente pode substituir essas categorias por grupos sociais, e a sociedade em geral, levantam sempre as questões dos valores morais e éticos das pessoas. Então, toda vez que você tem um conflito, ultimamente a gente teve tanta coisa acontecendo, principalmente ali na política, que sempre vai levantar ali a questão de valores éticos e valores morais, tá? Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é no que vem ocorrendo de uns tempos para cá, que é a normatização do lícito. O que é isso? É o ato de deixar escrito o que pode fazer e o que é ético. Isso levanta uma questão bastante interessante, que é a primeira sobre a qual a gente vai refletir hoje, tá? É necessário realmente você deixar escrito o que é ético e o que não é? O que pode, o que não se pode fazer? Ultimamente, essa ideia de normatização do lícito, e isso é um termo que aparece aí no teu texto, tá? Ele vem sendo bastante essa prática, vamos dizer assim, Essa prática, ela vem ocorrendo com bastante rotina, vamos dizer assim, em vários âmbitos da sociedade, que é justamente a ideia de você criar códigos, por isso que eu botei aqui mais do código de ética, criar códigos, deixar escrito o que as pessoas devem e o que as pessoas não devem fazer. Então, há uns anos atrás foi criado o Código de Ética para o Funcionalismo Público. Então, todo funcionário público, pessoas que eram funcionários públicos, deveriam se adequar àquele código de ética, tá? E aí a gente pode pensar assim, poxa, será que é realmente necessário? O que isso significa? Ter que deixar escrito, Significa que você precisa criar um compromisso cada vez maior para as pessoas realmente, cumprirem ali com ações, com atitudes éticas. Fica parecendo que se não tiver escrito, ninguém vai fazer, sabe? Não dá, é como se fosse assim, não dá para confiar simplesmente na boa vontade das pessoas. Não dá para confiar na palavra das pessoas. Precisa estar escrito, senão elas não vão fazer. Essa é a ideia, E isso faz parecer com que a ética não seja algo realmente natural do ser humano, O que fica parecendo é que se a gente não for forçado por um documento a ser ético, você não será. E aí é que está a grande discussão sobre a normatização do lícito,
Será então que se eu não colocar num papel esse funcionário público, ele tende a ser antiético? Ele não vai conseguir identificar o que ele pode, o que ele não pode fazer, como ele deve tratar as pessoas? Precisa estar escrito para que ele entenda? Ele não tem essa capacidade? Pois é, essas são as questões, né, meio problemáticas, vamos dizer, sobre a normatização do lícito. Um político, né, será que ele não sabe que ele está ali para servir a sociedade e não aos próprios interesses? E isso realmente precisa estar escrito? Porque senão ele vai, né, estragar tudo, vai chegar, vai fazer as coisas só da cabeça dele sem se importar com mais ninguém? Se a gente chega nesse nível de ter que normatizar o lícito, ou seja, escrever, né, em forma de lei o que as pessoas podem fazer, significa que as pessoas não têm mais estão perdendo, vamos dizer assim, né, essa capacidade de identificar o que é ético e o que não é, o que elas podem, o que elas devem ou não devem fazer, né? E essa é uma questão bastante intrigante, porque faz com que as pessoas fiquem limitadas no seu pensamento, né? E aí a palavra da pessoa não serve mais de nada, essa aqui é a verdade. Sabia que antigamente, por exemplo, as pessoas fechavam negócio só na palavra? Se o camarada tinha dito para ti que ele ia vender para ti, se ele tinha falado a palavra dele tinha que valer e ele cumpria. Hoje em dia não, né? Se alguém te diz assim que vai fazer alguma coisa para ti, se ela não deixar escrito num papel, de preferência ali avaliado em cartório, tudo direitinho, nem dá para acreditar, nem dá para levar em consideração. Mas um dia deu para levar em consideração. Você vê como já mudou, né? Então vamos observar alguns exemplos sobre essa necessidade da ética, né? Sobre essa necessidade aí de normatização do lícito, de coisas que foram acontecendo na sociedade brasileira, né? E que trazem esse significado para a gente, certo? E aí a gente vai pegar dois exemplos de dois momentos, vamos dizer assim, muito cruciais na história do Brasil, né? E por que a gente vai pegar justamente esses exemplos? No teu livro de só te dar um, eu te trago o outro, porque aqui eu acho que esse livro é meio antigo, ele não traz o mais recente, mas ele te dá um exemplo mais antigo e eu te trago um mais recente. Mas que é para justamente a gente refletir sobre essas questões. Tá? Da necessidade da ética. Então, primeiro, que esse é um que está no teu livro, é o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Nenhum de vocês era nascido nessa época, meu bem, tá? Eu já era nascida, mas eu lembro muito pouco, porque eu era criança, né, bem pequena, eu tinha 6 anos de idade quando este fato aqui aconteceu, né? Então, se eu tinha 6 anos, bebê, você não era nem projeto de gente, né? Quanto mais existir. Mas tudo bem, né? Um dia você já deve ter ouvido falar que teve um presidente antes da presidente Dilma, que é o próximo exemplo que eu vou te dar, tá? Que sofreu impeachment, né? Antes de você saber até o que significava essa palavra, certo? No caso do impeachment do ex-presidente Collor, foi o primeiro, né, presidente a sofrer um impeachment, tá? O impeachment, esse termo impeachment significa impedimento, né? É quando o governante ele é impedido de permanecer no governo, permanecer no poder, porque possivelmente ele tenha quebrado, né, alguma regra, ele tenha feito algo que foi considerado antiético, burlado alguma coisa que feito alguma coisa que ele não poderia fazer, enfim, tá? E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Foi um dos casos de falta de ética que mais chocou o Brasil nos anos de 1990. Ele foi eleito, ele começou a exercer em 1990, mas ele tinha que ficar até 94, ficou só até 92, porque 2 anos depois ele sofreu impeachment, tá? Ele foi o primeiro presidente eleito diretamente depois do regime militar. Então, o Brasil já tinha passado décadas sob o regime militar, sem eleição, né? Sem as pessoas poderem votar diretamente em quem elas quisessem. E aí ele foi o primeiro eleito diretamente. Tinha tido um presidente antes dele, mas ele tinha sido eleito indiretamente, ou seja, o Congresso que elegeu ele. Ele foi escolhido pelos brasileiros, né? Pela maioria de votos. E aí, 2 anos depois, ele tinha subido, né, ao poder com o mote, vamos dizer assim, o slogan de campanha de acabar com o que ele chamava de colarinhos brancos. Colarinhos brancos era como as pessoas chamavam antigamente, né, funcionários corruptos ali do governo. Então ele subiu, né, a presidência com essa ideia de acabar com a corrupção. E 2 anos depois ele sofre um impeachment justamente sendo acusado de ser antiético, sendo acusado de cometer crimes de corrupção.
tá? Dentre os muitos grupos que a gente teve naquele período que vão para a rua brigar, né? Vão para a rua expor ali, dizer que, né, não queria mais que ele fosse presidente, a gente tinha ali os estudantes, o movimento social e estudantil nesse período ele foi muito forte, tá? Então, que eram os caras pintadas. Vocês devem ter ouvido falar, né? Eram jovens estudantes que iam fazer passeatas, eles eram chamados de caras pintadas porque eles pintavam aqui, né? Duas listras verde e amarela, né? Como símbolo de cidadania, patriotismo, enfim, tá? E sempre com a frase fora cola, que é igual essa que tá aí na faixa para vocês, tá? Então, por que isso? Porque eles achavam que ele estava cometendo, né? Não teve ética ali no exercício do seu cargo. Então, eles estavam exercendo algo que era pleno direito deles, né? Como cidadãos brasileiros. A gente já comecei falando para ti nessa aula que em toda democracia há conflito, né? Então, aqui não seria diferente, a gente tem conflito sim, né? Então, isso aqui é uma forma de mostrar, tá? Essa ideia de conflito, quando você vê essas pessoas se revoltando, né? Com alguém que deveria prezar pela ética, né? Ser o ápice da ética, vamos dizer assim, não é, você cria um conflito. E aí, esse conflito acabou resultando no impeachment desse ex-presidente, tá? Mais tarde ele volta como candidato a outra coisa, mas a gente conversa melhor sobre isso depois, tá? E a gente teve também que nesse caso aqui, esse não está no seu livro, tá? Mas eu vou falar porque, enfim, é o impeachment mais recente, esses vocês devem lembrar, tá? Que foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O ano foi 2016 e foi um ano extremamente difícil, né? Assim, para os brasileiros, difícil no sentido de que foi um ano muito polarizado politicamente, você teve ali, né, brigas, às vezes brigas até dentro de famílias, você pode ter um caso aí, né, de um primo, um tio, alguma coisa assim, que criou uma treta por causa de política, certo? Então foi um ano de extrema polarização política, né, teve também ali uma série de denúncias de esquemas de corrupção, né, que teriam sido cometidos pelo Partido dos Trabalhadores, que era o partido da presidente, era um partido que estava no poder ali há 14 anos, tá? E tudo isso junto, né, acabou culminando no processo de impeachment dela, que até hoje ainda causa muita discussão, muito burburinho, porque você tem as pessoas que acreditam que foram um golpe, outras pessoas acreditam que não, que foi válido, né? Culminou numa eleição que também foi uma eleição, além de muito disputada, muito polarizada, né, em que você teve realmente muito mal-estar no exercício de um direito político, né, que é o voto. Então, assim, foi algo que realmente trouxe, né, muitas discussões recentemente sobre a sociedade como um todo, né, não só sobre a questão política, econômica, mas também por questões de corrupção, né? Enfim, uma porção de outras coisas. Tá? Então, a gente teve ali muitas pessoas que foram para a rua, pediram impeachment, tem aí uma das imagens da Avenida Paulista, né? Sempre com essa faixa, assim, de impeachment já. Se lá no Collor tinha o fora Collor, que era o tchau, querida, né? Mas, enfim, você tinha várias maneiras de se manifestar. Por que eu te dei esses dois exemplos? Porque a gente vai refletir sobre uma coisa interessante agora. Vamos pensar? A gente está falando sobre a necessidade de ética, certo? Os dois exemplos que eu acabei de te dar tratam sobre a necessidade da ética no exercício de uma função pública, que é o governar, né? Num cargo que é o mais alto cargo de funcionarismo público, que é o de presidente, né? De um país. A voz de comando de um país, alguém que realmente representa uma nação, que age por ela e para ela, né? Então, foram casos realmente que chocam, né? Assim, que chamam a atenção, vamos dizer assim, justamente porque trata dessa questão da ética. Mas vamos pensar, né? Primeiro pensando lá no caso do Collor. Será que os estudantes que se sentiram ali traídos, né, pelo presidente Collor, porque eles elegeram ele para acabar com a corrupção e ele 2 anos depois ele está enfiado num esquema de corrupção, será que esses caras, por exemplo, hoje em dia, trocentos anos depois, aí, né, 30 anos depois, eu acho já, mais de 30, quase 30 anos depois, né, será que eles pagam os seus impostos? Será que eles são bons cidadãos? Será que tudo aquilo que eles cobraram, né, desse presidente, que sim, ele tinha que fazer, eu não estou justificando de maneira alguma, né, que ele não devesse ser, né, investigado, julgado, enfim, a justiça fez o que deveria fazer, mas será que essas pessoas que cobraram tanto
trazem esse conceito de ética para a sua vida, conseguem ser bons cidadãos, prezam pelo meio ambiente, são honestos nos seus negócios, são honestos, por exemplo, com seus funcionários, pagam os seus impostos, né? Pensando no mais recente, né, que é o de 2016, será que os cidadãos de bem, né, que foram para a rua, foram brigar ali, né, para sair da presidente Dilma, será que eles não aceitam suborno? Né? Será que eles não estão metidos em coisas escusas, em negócios, né, ali tentando mudar leis para se favorecer, né? Será que eles não estão fazendo coisas que também são consideradas antiéticas, né? Que são consideradas fora do padrão ético da sociedade? Pois é, né? São coisas que a gente tem que parar para prestar atenção, porque às vezes a gente cobra muito dos outros, e eu não estou falando de maneira nenhuma que não deve se cobrar. Claro que tem que cobrar, né? Os governantes estão ali para isso. Eles são funcionários da sociedade, não o inverso. O mal de brasileiro, né, é achar que político faz favor pra gente. Não. Ele não faz um favor. Ele trabalha para mim e para você. São os meus, os seus impostos, né, os da sua família aí, que pagam o salário deles. Então, eles servem à sociedade. Não a sociedade os serve. Tá? Mas a gente também, com o mesmo afinco, né, que cobra ética e honestidade deles, também tem que olhar, né, para si. Será que eu sou honesto? Será que eu sou ético? Né? Essa é a questão. Tá? Eu cobro do político que ele seja honesto, mas qualquer coisinha ali que eu puder ganhar em cima do outro, eu vou ganhar. Mesmo que seja desonestamente. Né? Então, isso não me torna muito melhor, vamos dizer assim, né? Do que aquele político que eu tô ali criticando, metendo pau, né? É o mesmo que, por exemplo, eu tentar ensinar para vocês, por exemplo, aqui sobre ética, mas aí na hora de tirar a carteira de motorista eu pagar para passar no exame, por exemplo. Né? Que tipo de pessoa eu seria se eu fizesse isso? Eu não paguei, tá? Eu passei de boa, só para te avisar. Ok? Então, assim, é meio que isso. Eu cobro dos outros, mas eu não, né? É uma hipocrisia. Eu cobro dos outros aquilo que eu mesmo não faço, tá? Então, a democracia é uma forma de governo muito cara. Ou seja, cara no sentido de preciosa, né? E o povo brasileiro paga um preço muito alto por ela. Tá? Então, a gente não pode cair no discurso de que o país não tem mais jeito. Tem. Começa em mim e você, né? Se começar nas pessoas, nos cidadãos, primeiro a gente muda os comportamentos que são errados e a gente aprende a votar, né? E aí para de ter gente que vende voto, para de ter gente que bota político corrupto lá dentro, tá? Então, isso não precisa ser rico ou pobre. Todo mundo pode fazer isso, né? Independente da condição econômica. Então, é bem isso aqui que a gente vê no cartaz, né? Se quer acabar com a corrupção, seja honesto. Comece em você. Você assim, mas aí todo mundo faz o errado, eu vou ficar aqui de besta sendo honesto? Não, meu filho, não é besta, não. Né? O certo continua sendo certo, mesmo que só você vá fazer ele, tá? E o errado ainda é errado, mesmo que todo mundo faça. Tá todo mundo fazendo errado? Tá? Lembra lá da frase da tua mãe. Você não é todo mundo. Faça o certo, se você sabe o que é o correto para fazer, faça, né? Ele permanece certo, mesmo que só você vá fazer. Durma com a consciência tranquila, meu bem, né? É melhor do que se corromper. E quanto antes você aprender isso, melhor para você, né? Melhor para o adulto que você vai se tornar, certo? É por isso que a gente precisa de ética, tá? Para que a gente viva numa sociedade realmente melhor, né? Uma sociedade honesta, ela é feita de pessoas honestas, tá? Eu não posso cobrar uma sociedade justa e honesta se eu não sou justa e honesta. Ah, então começa primeiro em mim, né? Começa primeiro em você aí para depois partir para o restante da sociedade. Beleza? Então, muito bem. Você vai olhar aí, tá? Na tua plataforma qual o exercício que você tem que fazer direitinho. Nas próximas aulas, no outro momento, a gente vai corrigir. Nós conversamos já sobre isso. Beleza? Então, se cuidem, tá? E a gente se vê na próxima. Tchau!